Tranquilinho? E aí? Tá animado? Bom, eu tô. Especialmente porque estamos começando mais uma aula do canal 10 de História e especialmente porque essa aula é fundamental para você entender como as coisas no final do século XIX caminharam para a eclosão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Importante, especialmente para entender como as relações culturais, econômicas e políticas do final do século XIX levaram a questões tão marcantes do século XX e XXI, como o terrorismo e a intolerância religiosa ou étnica. Se liga! Mas antes, lembra de se inscrever no canal e curtir a aula. Depois, deixa aqui embaixo o seu comentário sobre intolerância religiosa. Tô louco para saber o que você pensa. Vamos nessa? Tamo junto? Então vamos lá. Galera, é o seguinte. Claro que o tema de hoje é o imperialismo europeu no final do século XIX e este processo é o causador de diversas reações positivas e negativas pelo planeta. Vale a pena conhecer. Bom, em poucas palavras, o que é imperialismo? Imperialismo é um processo de domínio político, militar e ou econômico de um país sobre o outro. Ou seja, imperialismo significa um país exercer influência em outro de forma a dominar ou tentar dominá-lo do ponto de vista político, cultural, militar ou econômico. O que faria um país querer dominar o outro ou o que justificaria essa atitude? Temos diversas formas de pensar. Uma delas é a crença na superioridade étnica, no dever de civilizar. Outra é o desejo de evangelizar, a vontade de levar a palavra de Deus, do Deus que eu acredito, no caso, a outra civilização. E temos ainda uma justificativa econômica. Para aqueles que acreditam na superioridade étnica, podemos pensar com autores como Rudyard Kipling, por exemplo, um inglês que passou um bom tempo administrando territórios da Inglaterra, na África e na Ásia. Esse é o autor de Mowgli, o Menino Lobo, por exemplo. Ele entende que os brancos europeus são muito superiores aos demais e por isso devem levar a estes povos, a civilização. A civilização, claro, a civilização que ele, Rudyard Kipling, inglês, entende que é a correta, que é a melhor. Para aqueles que acreditam no dever de levar a palavra de Deus, como o jornalista O'Sullivan, um americano que achava que os Estados Unidos tinham o dever de cristianizar toda a América, nada deveria conter a palavra de Deus, pois este havia manifestado a sua vontade por vários sinais. E qual a vontade de Deus, segundo O'Sullivan? Que os americanos deviam ocupar toda a América, especialmente a América do Norte. Temos ainda o ponto de vista econômico, defendido, por exemplo, por pensadores como Jules Ferry, um ministro da França na segunda metade do século XIX. Ele afirmava que o papel dos países ricos era justamente levar a riqueza abundante acumulada aos países pobres, para que esses se desenvolvessem. Claro que isso beneficiaria também o enriquecimento das nações ricas. Independente da justificativa, temos que lembrar que o imperialismo parte de um pressuposto bastante etnocêntrico. Quer dizer, um país imperialista parte do princípio que, por algum motivo, a sua civilização é melhor que a outra e deve impor a essa outra o seu modo de viver. Será que os países da África, será que os países da América Latina ou mesmo os indígenas da América do Norte concordam com os benefícios do processo imperialista? Será que eles têm a mesma visão? O imperialismo foi igualmente benéfico para os dois envolvidos? Para o imperialista e para aquele que sofre o processo? Eu acho que não. Hoje sabemos que o resultado desse processo é o empobrecimento das regiões exploradas e o enriquecimento dos exploradores. Os países que mais se beneficiaram desse processo foram, sem dúvida, França e Inglaterra. Eles foram capazes de estender uma longa rede comercial, política, militar sobre a África e a Ásia, de tal sorte que reza a lenda que a rainha ou o primeiro-ministro da Inglaterra teriam afirmado: o sol nunca se põe no Império Britânico, ou seja, o sol nunca se pôr no Império Britânico, é uma referência às possessões inglesas espalhadas pelo mundo afora.
A busca de matérias-primas, de mercados consumidores e postos estratégicos do ponto de vista militar gerou também um outro fenômeno, ao qual chamamos de neocolonialismo. O neocolonialismo é marcado pelo seguinte: o país da Europa se apropria do poder político de forma indireta ou mesmo de forma direta para ter seus interesses sobrepostos aos interesses do povo daquele país. Ah, não entendi. Como assim? Eu te falo de novo. Olha só. Imagina a Inglaterra, país rico, interessado em comprar algodão, por exemplo, e vender tecido. Tudo bem? Bom, o que a Inglaterra vai fazer? Ela vai até a Ásia. Nesse caso, olha para a Índia. E lá impõe ao povo indiano as suas condições comerciais e os seus interesses. Claro que os indianos não concordam com a interferência inglesa e o povo indiano se revolta. Nesse caso, a Inglaterra se apropria da Índia e passa a governá-la de forma direta, como uma colônia. Entendeu? Então tem um país chamado Índia, que tem um povo, que tem os seus interesses. Tem um outro país, nesse caso a Inglaterra, e impõe a esse povo os seus interesses. Se o interesse do país imperialista não é atendido pelo governo indireto, muitas vezes o país imperialista impõe a sua vontade militarmente. Aconteceu com a China, por exemplo, na Guerra do Ópio, aconteceu com uma parte daquilo que a gente chama hoje de África do Sul, e com a Índia, por exemplo. E quais as consequências do imperialismo? Bom, diversas. Primeiro, temos que lembrar que a Europa conseguiu reduzir o seu contingente populacional, ou seja, muitos milhões de europeus, em torno de 50 milhões de europeus, se deslocaram para essas novas áreas. E isso ajuda a amenizar as tensões do próprio continente europeu. Um outro elemento que temos que apontar é que a Europa passou a ser o grande centro gravitacional das riquezas mundiais. Grandes empresas exploravam diamantes, couro, pele, minério, madeira, alimento e o que mais a sua imaginação permitia imaginar. Toda essa riqueza passa pelas mãos de empresas europeias, gerando riqueza abundante pela Europa. Temos também um problema muito grave para a Europa. Embora tenham dividido a África na chamada Conferência de Berlim, lá na década de 1880, o território africano foi dividido, a Ásia foi negociada, o imperialismo acabou, embora essa negociação tenha sido feita, o imperialismo acabou aumentando a rivalidade entre os países daquele continente. Isso nos aproxima demais da Primeira Guerra Mundial. Mas em outra aula eu te explico esses detalhes, tá certo? Mas, tá bom. E para as regiões exploradas? O que houve com elas? Ora, houve muita coisa. Em geral, muita coisa ruim. Os processos produtivos levaram a riqueza para fora do continente. Isso fez com que houvesse uma desestruturação dos sistemas de produção local. Com a riqueza direcionada para fora, temos evidentemente o empobrecimento dessas regiões. Temos também o extermínio de populações e principalmente o extermínio de culturas. A europeização do mundo fez com que as culturas fossem perdidas ou abandonadas. Temos ainda um outro problema. O mapa da África foi quase inteiramente feito, voltado para interesses europeus. Resultado disso? Conflitos internos, guerras civis nos países em que diferentes etnias não conseguiam se entender, não conseguiam conviver. Antes de mudar de assunto, curte o vídeo, comenta a aula. Vamos para o exercício para encerrar? Então vamos lá. O fato maior do século XIX é a criação de uma economia global única, que atinge progressivamente as mais remotas paragens do mundo. Uma rede cada vez mais densa de transações econômicas, comunicações e movimentos de bens, dinheiro, pessoa, ligando países desenvolvidos entre si e ao mundo não desenvolvido. Eric Hobsbawm, né? Um carinha fantástico, historiador maravilhoso, nasceu no Egito, né? Morreu agora aqui no século XXI só. O processo histórico descrito no texto corresponde ao
Avanço da indústria chinesa, que superou a concorrência comercial dos países do Ocidente e passou a monopolizar os mercados consumidores da Europa e da América. Alternativa B. O estabelecimento de clara hegemonia política e militar soviética nos tempos da Guerra Fria sobre o leste europeu e o sul e sudeste do continente asiático. O imperialismo norte-americano que impôs seu domínio econômico e financeiro sobre a América, Europa Ocidental e parte do continente africano. Ou ainda, o sucesso das políticas neoliberais da ampliação da produção industrial e dos mercados consumidores que permitiram o rompimento de barreiras alfandegárias, mesmo nos países socialistas da Ásia. Ou o expansionismo europeu sobre o Pacífico, a Ásia e a África, que impôs o controle político e comercial das potências ocidentais nas diversas partes do mundo. Claro que a gente está falando da alternativa E, né? Desse domínio das potências europeias em diversas partes do mundo. Né? Então a Europa se apoderando das riquezas em escala global. Bom, espero que você tenha aprendido, espero que tenha se divertido, espero que você tenha gostado. Comenta aqui o que você achou. Quero te ver no próximo vídeo. Abraço, até mais.